Filipenses capítulo 2, versos 12 a 16. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Que o Senhor nos abençoe. Uma das primeiras coisas que um cristão deveria fazer, eu diria, um exercício muito adequado a nós todos, é aprender a conjugar o verbo da salvação. A Bíblia ensina, meus irmãos, que Deus é o autor da salvação. Ou, em outras palavras, segundo a carta aos Hebreus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. A Bíblia diz que a salvação não vem do homem. Nós ainda há pouco lemos o livro de Apocalipse. Ao nosso Deus e ao Cordeiro pertence a salvação. Então, a redenção não é atividade humana, é atividade divina. Deus planejou salvar um povo para si. E nas Escrituras podemos ver claramente o Deus Trino em ação. Não me canso de dizer e lembrar aos irmãos que nós somos monoteístas trinitários. Nós cremos no único Deus, que ao mesmo tempo é Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas distintas, uma só essência. E nas Escrituras encontramos uma dinâmica, uma economia na salvação. O Pai elaborou um plano de salvação. Quem engendrou, articulou, projetou a redenção de um povo para si foi Deus Pai. O Filho veio a este mundo consumar a obra que o Pai planejou. E o Espírito Santo é quem aplica a obra que o Pai planejou e o Filho executou. De modo que a salvação é uma obra trinitária. O teólogo anglicano J. Packer disse que a Trindade é a base do Evangelho e o Evangelho é uma declaração da Trindade em ação. E nossa salvação é um fato, um processo e uma expectativa. A salvação é passado, presente e futuro. E existe na teologia da salvação 3 palavras teológicas muito importantes que não são vãs, muito pelo contrário, são importantes balizas que mostram muito a nossa maturidade, a nossa compreensão dessas verdades extraordinárias. Quais são elas? Justificação, santificação e glorificação. A justificação é um fato. Nós podemos dizer, já fomos salvos. Se hoje o Senhor nos chamar para si, se você é um remido, um nascido de Deus, você está salvo. A justificação é algo que Deus fez por nós e não em nós, é um status. Estávamos condenados e no momento que nós colocamos a nossa confiança em Cristo, nós somos justificados pela graça mediante a fé. A dívida foi paga, a culpa cancelada, os pecados cobertos e nós declarados justos por uma justiça que não é nossa. Foi imputada, porque só há um justo, Jesus Cristo. O Cordeiro Imaculado que se ofereceu em nosso lugar. É interessante porque nós somos justificados baseado na obra de Cristo. Ele pagou a nossa dívida e a única vez que no Novo Testamento aparece a palavra fiador, diz respeito à obra de Cristo. Ele é o fiador da nova aliança. Ele garantiu a redenção da igreja, oferecendo a si mesmo como garantia. E deu a sua própria vida para nos salvar. Então a justificação é uma obra conclusa, é um fato. Aconteceu. No futuro, haverá a glorificação. Nós seremos salvos. É uma expectativa. Nós já não somos quem éramos, mas nós não somos ainda quem um dia seremos. Há uma expectativa, há uma consumação final. Uma redenção que não é apenas
para indivíduos, mas para todo o cosmos. Paulo diz na carta aos Romanos que a criação geme e aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Todo o universo será redimido. Cristo não é apenas Senhor da igreja, Ele é Senhor do cosmos. Um dia, diz Paulo aos Coríntios, que nós seremos revestidos de imortabilidade e de incorruptibilidade. Nós seremos melhores do que Adão. Adão podia pecar e não pecar. Quando nós formos glorificados, pecar será uma impossibilidade. O que é algo incorruptível? Não passível de corrupção. Isso vai acontecer quando o corpo for redimido plenamente e quando estivermos para sempre com o Senhor. Habitaremos e reinaremos com Cristo por toda a eternidade. Nada contaminado entra no céu. Será gozo eterno e uma alegria indizível. Nós experimentamos aqui em parte o que um dia experimentaremos totalmente. Agora, entre a obra que Deus fez no passado, a justificação, e a que Ele fará no futuro, existe a santificação. Nós estamos sendo salvos. É um processo. E a marca distintiva de alguém justificado e que aguarda com expectativa a glorificação é estar envolvido nesse processo que a Bíblia chama de santificação. Inicia-se na conversão e termina na glorificação. Nós fomos libertos da condenação do pecado na justificação. E estamos sendo libertos do poder do pecado na santificação. E seremos libertos da presença do pecado na glorificação. Portanto, são palavras importantes para a nossa compreensão e que diz respeito à nossa vida. Agora, diferente da justificação, a santificação é uma sinergia. É uma obra de Deus com a qual nós cooperamos. Não é uma coisa passiva. Você não cruza os braços e fica esperando Deus santificá-lo. Deus exige que nós usemos os meios de graça para que sejamos mais parecidos com Cristo. A santificação é efetivada pela instrumentalidade da palavra e pela ação do Espírito Santo de Deus. Deus não apenas nos destinou para a glória, mas determinou que nós fôssemos transformados à imagem do varão perfeito que é Cristo. E é um longo processo. E a linguagem bíblica é variada para explicar isso. Paulo, por exemplo, diz que nós devemos nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem. O livro de sabedoria, Provérbios, fala que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito. Tem que haver uma progressão. Nós não podemos ser mais quem éramos ontem. E a medida desse progresso depende, repito, muito do uso do meio de graça. É por isso que numa igreja você encontra pessoas mais parecidas com Cristo do que outras. E isso independe do tempo de conversão. Isso tem a ver com a diligência no uso dos meios de graça. Isso tem a ver com disciplina. Isso tem a ver com exercícios espirituais. Há um verso na segunda carta de Paulo aos Coríntios que resumem os 3 tempos da salvação. Ele diz assim, na sua carta, segunda carta aos Coríntios: Deus nos livrou, passado, de uma tão grande morte e nos livra ainda, presente, e nós confiamos que ainda nos livrará, futuro. Paulo, falando da obra de Deus na sua vida, ele usa essa linguagem. Deus nos livrou, nos livra e nos livrará. O tema que eu queria tratar com os irmãos nessa noite está na carta de Paulo aos Filipenses. E é uma expressão aí, no verso 12, que pode, no primeiro momento, causar estranheza a alguns, mas é preciso entender a razão pela qual Paulo escreveu isso. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Salvação aqui é um sinônimo para santificação. Desenvolver a vossa salvação. A palavra técnica aí é a ideia de trabalhar até a consumação. A ideia de realizar um cálculo matemático até chegar ao resultado final. Era uma expressão usada para diligência, progresso. O que Paulo está dizendo aos cristãos em Filipos, a quem ele tanto amava, é que eles deveriam progredir, crescer, amadurecer, ser mais parecidos com Cristo. É evidente que é um processo e Paulo está encorajando, desenvolver a vossa salvação. E ele diz, com temor e tremor. A ideia de uma consciência reverente.
Deus nos chama para ser parecidos com Ele. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. É evidente que nós não somos salvos pela perfeição moral, todos nós temos as nossas nódoas, nossas fraquezas. João diz que quem disser que não tem pecado é mentiroso, e a palavra da verdade não está nele. Mas o fato de ainda existir em nós resíduos de Adão não é um álibi para nos entregar aquilo que Paulo chama de anseios que guerreiam contra a alma. Ou seja, a luta contra a velha natureza. Porque percebam, quando Deus te alcançou, e você sabe quando isso aconteceu, a sua experiência de conversão, na prática o que aconteceu foi que Ele te tirou do inferno, mudou o status. Você era perdido, foi encontrado. Estava morto, recebeu vida. Estava condenado e foi justificado. Essa mudança, esse traslado, é Deus tirando do inferno para o céu. Agora a santificação é Deus tirando o inferno de dentro de você. Porque nós todos ainda temos resíduos da velha natureza. E essa mesa é para nós uma lembrança do sacrifício de Cristo, da entrega dele na cruz, para que nós pudéssemos ser novamente o que Deus projetou que nós fôssemos. Porque o pecado não é outra coisa senão a rebeldia contra o projeto bom, perfeito e belo de Deus. E o que é a igreja? Uma congregação de salvos, uma congregação de pessoas alcançadas pelo Evangelho, que já estão nesse processo de santificação e que são continuamente encorajados a fazer isso com mais diligência. Quando nós pensamos em nossa vida, em nossas fraquezas, ficamos até desanimados, porque não é fácil. Paulo tinha suas lutas, ele dizia, capítulo 7 de Romanos, o bem que eu quero fazer, se não faço, e o mal que eu não desejo fazer, acabo fazendo. Todos nós temos aqueles momentos de frustração quando nós somos derrotados pelo pecado. Paulo fala que o espírito milita contra a carne milita contra o espírito. É um dualismo ético intenso em nossa vida. Mas há uma boa notícia para nós no verso 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Quando você é despertado para ler a palavra, despertado para orar, para vir ao culto, para pensar nas coisas do alto, isso não é você que produz. É Deus quem opera o querer e o efetuar. Em alguma medida, o Espírito foi dado a nós para que fôssemos trabalhados e moldados à imagem de Cristo. Todo o processo da salvação é uma ação de Deus e esta ação é eficaz porque é sua ação. Bem, chegamos nos versos 14 e 15, quando ele vai falar sobre algo muito precioso. Fazer tudo sem murmurações nem contendas. Ele está reiterando o que já havia dito, porque havia naquela igreja conflitos relacionais. Inclusive, ele cita nominalmente duas pessoas, Evódica e Síntique. Ele diz, eu rogo para que vocês vivam em harmonia, de forma cordata. E qual o propósito desta vida sem murmurações e contendas? Ele vai falar sobre a importância da integridade. Ele diz, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis em meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Paulo vai falar da integridade como sendo o reflexo da santificação. E eu gosto dessa palavra integridade, ela vem do latim. Integritatis significa não tocado, intacto, preservado, não danificado. O íntegro é uma pessoa não dividida, não fingida. O contrário do dúplice. É inteiro, não é dúplice, é inteiro. É uma totalidade. E é interessante porque no Antigo Testamento, a primeira vez que essa palavra aparece como sendo uma marca de um servo de Deus é sobre a figura notável de Jó. O livro de Jó é aberto assim. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era íntegro, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. Em outras palavras, ele era um homem correto, íntegro, inteiro. O pastor Russell Shedd, comentando Jó, capítulo 1, verso 1, diz, homem íntegro significa literalmente completo. Não significa sem pecado, mas um homem de honradez, reto, com temor a Deus em seu coração.
Então, quando Paulo vai falar aos filipenses sobre a necessidade de desenvolver a salvação, ele amplia isso, falando sobre integridade em 3 áreas. Observe o verso 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Aqui nós encontramos 3 palavras importantes sobre a nossa integridade, a nossa santificação em 3 áreas, em 3 direções. Primeiro, o que o crente é para o mundo. A palavra irrepreensível aí, amempitos, significa que eles deveriam ser irrepreensíveis perante a sociedade. Deveriam manter um padrão ético de caráter que pudesse ornamentar a doutrina do Evangelho. O cristão tem a casa de vidro. Todo mundo está de olho em nós. Todos podem errar, menos o discípulo de Jesus. Então ele diz, façam tudo sem murmurações e contendas, para que vocês sejam irrepreensíveis, é o que ele vai dizer. Ou seja, para que o testemunho de vocês seja visível aos homens. Irrepreensível significa que não há nada a depor contra. Paulo não está falando de perfeição moral, todos nós temos fraquezas, mas que aos olhos do mundo não haja nada digno de repreensão no campo da família, no trabalho, na relação com os vizinhos, com os familiares. É nossa vocação ser irrepreensível. Santidade não é isolamento, não é viver num gueto religioso, não é perder contato com as pessoas. Nós precisamos estar no mundo para ser sal e luz da terra, luz do mundo. Precisamos influenciar as pessoas com o bom perfume de Cristo, precisamos estar presentes como carta lida por todos os homens, porém estamos no mundo como luzeiros. Estamos no mundo para apontar na direção de Deus. Tente imaginar o mundo trevoso. O cristão é um luzeiro, é uma baliza. Quando o avião vai aterrissar numa pista à noite, é preciso que haja as balizas, os luzeiros, apontando qual é o caminho. Sem isso, o desastre é inevitável. O cristão é um luzeiro para este mundo sem referências. E esse testemunho, essa irrepreensibilidade, se manifesta na maneira como nós nos dirigimos, a proclamação, a maneira como nós vivemos, o testemunho, e a maneira como nós fazemos as coisas, os serviços. Então nós precisamos ser irrepreensíveis. Isso não é algo que a gente produz, é graça de Deus em nós. Ou como disse Jesus, assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Então a primeira dimensão é essa. Sejam irrepreensíveis perante o mundo, diz Paulo. E diz mais, sincero, o que o crente é para si mesmo e em si mesmo. A palavra sinceros aqui é também muito interessante, porque significa literalmente sem mescla, não adulterado. A pessoa sincera é uma pessoa não adulterada. E essa é uma palavra muito usada no mundo antigo para testar a autenticidade de um produto. Inclusive, os léxicos apresentam a seguinte dinâmica. No mundo antigo, aqueles que manuseavam produtos de argila e barro, faziam lá os vasilhames, e por algum motivo, quando o vaso rachava, para não perder o produto, eles então usavam uma cera, tapavam ali os buracos, as rachaduras, davam uma maquiada e botavam o produto para vender. Com o tempo, aquela cera derretia e o vasilhame que era feito para reter um líquido vazava. Então a população começou a pedir vasos sem cera. Eles queriam vasos sinceros. O sincero acabou sendo uma expressão de integridade. Então Paulo está dizendo, seja sincero. Porque é muito fácil parecer ser o que não somos. Ele diz, sejam sinceros diante de Deus, consigo mesmos. Nós podemos, e nós somos filhos de Adão, nós temos muitas habilidades para o mal, para torcer a realidade, para falsear, para enganar. Mas Paulo exorta aqueles crentes, sejam sinceros, como filhos amados de Deus.
Porque nós podemos enganar o nosso cônjuge, nossos pais, os nossos filhos, a nossa igreja, os nossos amigos, os empregados, o patrão, mas diante de Deus, nenhum de nós pode ser outra coisa senão sincero, com o coração completamente aberto. Há uma passagem no livro de Ezequiel. Ezequiel é um livro difícil. E quando eu leio o livro de Ezequiel, eu fico perplexo com a quantidade de questões densas que há naquele livro. O capítulo 8, Ezequiel está no exílio e o Espírito leva a Jerusalém. E o Senhor manda ele olhar por um buraco no templo. Tem a parede do templo, ele olha por aí. E quando ele olha pelaquela fenda no templo, ele vê muitas abominações. E o Senhor diz: esse povo está vivendo de aparência. Existe o que historicamente é chamado de o porão dos pecados ocultos. E a igreja de Jesus Cristo precisa ser sincera diante de Deus. A vida cristã não é um falseamento da realidade. A gente precisa levar a vida cristã a sério. Todo dia pode ser o último dia. Todo dia pode ser o dia da chamada final para comparecer diante do Senhor. E nós precisamos ouvir as palavras do profeta quando diz: santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. No entanto, como disse Vance Havner, nos dias de hoje somos desafiados, mas não transformados, convencidos, mas não convertidos, ouvimos, mas não praticamos, e desse modo enganamos a nós mesmos. Eu estava em uma viagem, alguns anos atrás, nos Estados Unidos, e visitei um cemitério. E vi uma lápide, e eu achei interessante o texto que estava ali. Numa tradução livre, mais ou menos isso. A diferença entre reputação e caráter. Reputação é o que pensam a teu respeito. Caráter é o que você é. Reputação é a sua fotografia. Caráter é a sua face. A reputação fará de você rico ou pobre. O caráter fará de você feliz ou infeliz. Reputação é o que os homens dizem a teu respeito no dia do teu funeral. Caráter é o que os anjos falam de você perante o trono de Deus. A diferença entre a aparência e a essência. E no mundo como o nosso, das mídias sociais, é muito fácil cair na tentação de ser o que não somos. E Paulo está exortando: sejam sinceros consigo mesmos, diante de Deus. E a última palavra que ele usa aí, inculpáveis, uma palavra rara no Novo Testamento, amomos, é o que crente é diante de Deus. Então vejam que ele vai falar de 3 áreas, 3 dimensões. O testemunho irrepreensível perante o mundo, a sinceridade consigo mesmo e o elemento de inculpável perante Deus. Em outras palavras, quando Deus nos salva e cancela os nossos pecados pelos méritos de Jesus, nós somos chamados a viver uma vida santa. Efésios capítulo 1, verso 4, a magna doutrina da eleição, que é um privilégio, que é uma graça, vem acompanhado de uma grande responsabilidade. Ele diz assim aos Efésios: assim como nos escolheu nele, em Jesus, antes da fundação do mundo. Para quê? Qual o propósito? Entre tantos, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Irrepreensíveis aqui em Efésios 4 é a mesma palavra que Paulo usa em Filipenses 2,16. Irrepreensíveis, inculpáveis diante de Deus. Para isso, nós precisamos lançar mão dos meios de graça, para que a obra do Espírito em nós seja uma modelagem do nosso caráter. Eu gosto muito do pastor Warren Wiersbe, em um livro já esgotado, mas muito bom, se encontrarem pode comprar, Crise de Integridade. Nesse livro, em algum momento, ele fala sobre 4 marcas de um espelho. Ele faz um paralelo entre espelho e exemplo, e ele diz que o crente deve ser um espelho. Espelho não grita, espelho revela. E ele diz, primeiro, o espelho é mudo, ele não fala, ele demonstra. Ele não grita aos ouvidos, ele apela aos olhos. Então, uma pessoa parecida com Cristo não precisa fazer pirotecnia. Ela transmite, ela exibe o caráter de Cristo, mesmo muda. Segundo, o espelho deve ser limpo. Um espelho sujo embaça a visão.
É como reflexo da lua numa poça de lama, de águas turvas. A luz está lá, mas não conseguimos vê-la com nitidez. Então, preciso que haja limpeza. Terceiro, o espelho deve ser plano. O espelho não pode ser côncavo, convexo, distorce a imagem. Então, nós precisamos ter esse elemento de retidão. E, por fim, ele fala que o espelho deve ser luz, deve ter luz. Sem luz, podemos ter olhos e não enxergar. Sem a luz da palavra, não podemos ensinar, não podemos dar testemunho, não podemos cumprir a nossa vocação. Pois bem, o ponto todo passa a ser o seguinte: quais são os meios de graça, os principais meios de graça, através dos quais nós podemos ser sinceros, irrepreensíveis, inculpáveis, ser mais e mais parecidos com Cristo? Eu vou destacar apenas 3, vou apenas ler por conta do tempo. O primeiro e o principal, a palavra. Nós não podemos negligenciar as Escrituras. E eu não estou falando de ler meia dúzia de versículos antes de dormir. Eu não estou falando de ler ocasionalmente uma passagem que é mais agradável. Eu estou falando da diligência, de abrir as Escrituras para alimentar a alma. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É impossível você ser parecido com Cristo se você negligenciar esse livro. Esse é o livro que, no decurso da história, tem transformado vidas, famílias, igrejas, nações inteiras. E se nós estamos debilitados, pode ter certeza que uma das razões é a falta de fome da palavra da verdade. Precisamos mudar. Precisamos erguer a palavra na nossa agenda. Eu sei que é tudo muito corrido, muito intenso, muitas demandas, mas o mais importante deve ocupar o primeiro lugar. Se você não alimentar sua alma, você pode ir de mal a pior. Segundo meio de graça, a oração pessoal, familiar e comunitária. Quando nós falamos de oração, é quase inevitável um suspiro, assim, um lamento, uma sensação de culpa. Porque nós vivemos um paradoxo. Todo cristão, genuinamente lavado no sangue de Cristo, reconhece a importância da oração. A nossa crise é o abismo entre a nossa profissão e a nossa prática. Sabemos que a oração é importante, reconhecemos isso, mas todos nós somos deficientes nessa área. Oramos pouco, oramos mal. E pessoalmente, em família, o culto no lar praticamente foi devastado, negligenciado, não existe mais. E comunitariamente, as igrejas de norte a sul desse país, praticamente boa parte delas fechou. As igrejas fecharam as reuniões de oração, porque os crentes não participam mais. E todo crente é um especialista na desculpa, na evasiva, nas razões, nas justificações. Mas você precisa acordar, porque se você não orar com diligência, com dedicação, não crescer na arte de orar, que é um exercício espiritual, você pode ser bom em muitas coisas, mas vai pecar naquilo que é mais importante. O John Piper, numa conferência alguns anos atrás, no Together for the Gospel, ele disse: a maior utilidade do Twitter e do Facebook será provar no último dia que a nossa falta de oração não era por falta de tempo. O tempo não é o problema. Nosso problema é de outra natureza. Mas eu quero encorajar os irmãos. E digo isso a vocês porque conversei com minha própria alma. Nós precisamos orar mais. E o terceiro meio de graça: sofrimento. O sofrimento é o recurso que Deus usa como fogo para depurar as impurezas e fazer brilhar aquilo que é mais valioso, o ouro. O sofrimento, diz Pedro na sua carta, primeira carta no capítulo 4, não devemos estranhar o fogo ardente da provação, porque é natural que seja assim. E Deus usa o sofrimento, as dificuldades, as aflições para moldar a nossa vida. Então, todas as pessoas mais parecidas com Cristo, mais piedosas, mais servidoras, mais apaixonadas pela proclamação do Evangelho, essas pessoas certamente foram trabalhadas nas fornalhas ardentes, nas provações, nos desertos,
passaram por variadas lutas. Portanto, não desperdice o sofrimento. Tem gente que passa por situações e fica a mesma pessoa. Não, permita que as dificuldades possam trabalhar seu coração, moldá-lo, quebrantá-lo, torná-lo mais humilde, mais servidor, mais disposto a servir, a cumprir sua missão. E essa obra santificadora não é um salto prodigioso da noite para o dia, é um processo. A conversão de uma alma é um milagre de um momento. Vide, por exemplo, o ladrão, um dos ladrões ao lado da cruz. A conversão de uma alma é um milagre de um momento. A formação de um santo é a tarefa de uma vida inteira. É longo o processo, é longa a jornada. Eu encerro, meus irmãos, lendo com vocês a oração de Nosso Senhor, a oração mais poderosa feita na terra. Deus Filho orando a Deus Pai. Lá no final da oração ele diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo por estes apenas, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. E que a oração de Cristo em nosso favor se cumpra, que sejamos santificados à imagem dele. Amém? Vamos orar, nos preparando para participar deste memorial da redenção. Ó nosso Deus e Pai, nosso coração se alegra em Ti, pela maneira paternal, graciosa, com a qual o Senhor vem ao nosso encontro e fala ao nosso coração. Te louvamos porque fomos salvos por Tua graça e agora estamos envolvidos em um processo de santificação. O Senhor conhece a nossa vida, sabe das nossas fraquezas, negligências, vacilações. Nós pedimos que o Teu Espírito nos desperte, avive a nossa alma, redirecione a nossa visão, aqueça as nossas afeições, amplie as nossas perspectivas à luz da Tua palavra. Queremos sim, meu Deus, ser mais parecidos com Cristo. Ajuda a cada um de nós, em particular os homens desta casa, a erguer a palavra no coração e na sala de cada casa aqui representada, para que indivíduos, famílias inteiras sejam santificadas por meio da palavra do Evangelho e haja reflexo na vida da igreja, na vida da vizinhança, do bairro, que haja reflexo neste mundo em trevas e carente de luzeiros, de luz, de referência. Ó Senhor, não nos deixe em nós mesmos. Venha ao nosso encontro e opera isso no nosso coração. Essa é uma obra que Tu podes fazer. Nós pedimos que o Teu Espírito atue na vida da igreja. Ó Senhor, faz isso na Igreja Batista do Jardim Botânico. Para a Tua glória, Senhor Deus, para a nossa alegria. Te louvamos por essa mesa posta. Grande mistério diante dos nossos olhos. A ordenança de comer do pão e beber do cálice em memória de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós Te louvamos porque Cristo doou a sua vida. Ele entregou a si mesmo naquela cruz. Seu corpo foi moído, seu sangue vertido, para que não vivêssemos mais condenados, mas agora justificados, não mais como malditos, mas como abençoados filhos de Deus. E nós Te louvamos e queremos participar desse momento com reverência e santo júbilo, grande alegria, porque os nossos pecados foram cancelados, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Enche o Teu povo de alegria, de contentamento, a alegria do Evangelho. Que essa seja uma noite de renovação, do compromisso com o Senhor e também uns com os outros, como igreja, como corpo de Cristo. Recebe a nossa gratidão por participar desse tempo juntos aqui, Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Bendito Salvador nosso. Amém. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por Tuas promessas e tudo que és, eu quero Te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor.
agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço,